Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 270. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 270. Capítulo 270. Só eu subo de nível. Recordações. Histórias pós. Adeus, TL. É este, o último capítulo. O duo de irmãos Command Van Doncel e seu irmão mais novo Van Donsu, que causou alvoroço no país, foi preso hoje. Bip. A TV localizada na unidade de crimes violentos que espiou a notícia foi desligada. Jinvoo colocou o controle de lado e pegou seu casaco enquanto se levantava, fazendo Sevan ao lado dele parar o trabalho administrativo e fazer uma pergunta. Yunmin, você já está indo embora? Sim, tenho um arranjo prévio para cuidar, então vou para casa mais cedo hoje. Sim, senhor. Jinvoo respondeu com um sorriso para seu parceiro, fazendo um cumprimento brincalhão e saindo do escritório. Sevan observou as costas de seu chefe desaparecerem da vista e riu levemente enquanto cruzava os braços. É tão estranho. Yunmin sempre vai para casa cedo neste dia todo ano. Espere um minuto. Ele desviou o olhar para o calendário preso em uma das paredes e um pensamento surgiu em sua cabeça. Ah, então era isso. Hoje é. Baek Yun-ho soltou um suspiro baixo, seu rosto uma bagunça de fuligem e sujeira preta. Não muito tempo atrás, ele e sua equipe conseguiram apagar um incêndio florestal massivo que estava ocorrendo perto de uma área residencial. Esta vitória ocorreu após mais de 50 caminhões de bombeiros e helicópteros de combate a incêndios, bem como cerca de 800 bombeiros corajosos. Baek Yun-ho olhou ao redor. Ele podia ver seus colegas fatigados deitados ou agachados no chão por ali. No entanto, nenhum deles tinha expressões sombrias. Alguns sorriam brilhantemente ou levantavam o polegar bem alto quando seus olhares se encontravam. Sempre que isso acontecia, Baek Yun-ho também levantava o polegar como resposta. Ninguém morreu ou se feriu enquanto eles controlavam com sucesso o incêndio. Isso deveria ser visto como um verdadeiro milagre na cena de um incêndio dessa magnitude. Mesmo estando profundamente fatigados e sem energia alguma depois de lutar contra as chamas a noite toda, eles usaram suas expressões para animar uns aos outros e celebrar seu sucesso. Baek Yun-ho também se sentiu profundamente satisfeito com esse resultado. Foi então. Ai, isso está frio. Ele se assustou com o frio repentino tocando sua pele do pescoço e olhou para o lado para encontrar o capitão Seung-Gil-van segurando uma garrafa de água gelada. Obrigado, senhor. Baek Yun-ho fez uma leve reverência e pegou a garrafa de água. Seung-Gil-van se sentou ao lado dele e molhou a garganta com outra garrafa. O veterano de 100 batalhas. Ou, o maior capitão da história. Não importava como você o chamasse, não soava inadequado para o capitão Seung. E como seu apelido havia sugerido, ele havia demonstrado brilho incomparável no evento de hoje também. Baek Yun-ho estava orgulhoso de estar na mesma equipe que Seung-Gil-van. Caramba, todas essas partículas de fuligem presas em seu rosto pareciam medalhas de honra para ele, mesmo. Um dia, Ele lançou um olhar furtivo para seu respeitado superior pelos cantos de seus olhos, antes de despejar a água gelada restante sobre sua cabeça. Puá! Agora ele se sentiu como uma pessoa viva novamente. O calor abafado que o envolvia pareceu ter sido lavado, começando do topo de sua cabeça. Mas então... Uma cena do passado de repente entrou no cérebro de Baek Yun-ho. O perfil lateral de um rosto que ele viu naquela época. Capitão. Os olhos de Seung-Gil-van se abriram mais quando ele se virou para olhar para seu júnior. Sim. Baek Yun-ho continuou apressadamente. Sabe,
aquele incêndio em grande escala no edifício da ESUM 3 anos atrás. Você ainda se lembra disso, capitão? Nossa equipe ficou presa lá e quase morreu, não foi? Sim, eu me lembro. Naquela época, Seung-Gil-Van e sua equipe estavam perdendo a consciência gradualmente depois de ficarem presos no incêndio, mas um estranho misterioso apareceu do nada, como algum tipo de fantasia, e os ajudou a sobreviver à provação. Este homem misterioso resgatou os bombeiros isolados antes de desaparecer sem deixar rastros, levando alguns a questionar se as pessoas daquele dia viram uma alucinação em massa ao mesmo tempo ou não. Na verdade, eu vi o perfil lateral daquele homem por um breve momento antes de desmaiar, você vê. Ah, é mesmo? Sim. Mas aquele cara parecia muito com... Infelizmente, Baek Yun-ho não conseguiu terminar o que queria dizer. Porque Seung-Gil-Van rasgou um pacote de pão que trouxe com a garrafa de água e empurrou o resultado na boca de Baek Yun-ho, foi por isso. Eu... Baek Yun-ho mastigou o pão e inclinou a cabeça. Capitão. Seung-Gil-Van não tentou responder com respostas verbais e sorriu enquanto mordia seu próprio pão. E, como se para esfriar as cabeças dos bombeiros fatigados por todo aquele calor, uma brisa suave soprou de algum lugar e roçou seus cabelos, muito suavemente. Dentro de uma câmara de conferência localizada no andar superior de um certo prédio alto. Presidente? Senhor, o senhor está bem. Yu Jin-ho mal conseguiu conter os cantos de seus lábios tentando subir para os céus acima. Sim, estou bem. Bem, então. Vamos continuar. Yu Jin-ho folheou os documentos colocados à sua frente antes de levantar a cabeça para ver os rostos de seus funcionários preenchendo a câmara de conferência. Ele formou um sorriso envergonhado e fez uma pergunta a eles. Sobre o que estávamos falando agora. As expressões desses funcionários endureceram por um momento depois que todos perceberam que seu chefe não tinha ouvido nada do que estavam falando durante os últimos 30 minutos da reunião. No entanto, eles se acalmaram e retomaram a reunião. Senhor, estávamos informando que precisamos pensar em um novo título para o videogame de realidade virtual que nossa empresa está prestes a publicar. Ah, é isso mesmo. Certo. Yu Jin-ho assentiu com a cabeça, mas então, não conseguiu mais conter e saltou de sua cadeira para gritar alto para seus funcionários. Todo mundo, minha esposa está grávida. Já é a 6ª semana, aparentemente. Seu rosto estava cheio de uma quantidade incontrolável de alegria agora. O interior da câmara de conferência foi preenchido por um silêncio repentino. Mas isso durou apenas um breve momento. Logo, documentos voaram no ar e ao mesmo tempo, os funcionários estavam gritando de alegria. Parabéns, senhor! Parabéns, senhor! Finalmente, nosso presidente se tornou pai. Yu Jin-ho deu uma volta pela câmara de conferência e fez um high-five com todos os seus funcionários pulando e se mexendo de alegria como se essa notícia os envolvesse. Sua esposa absolutamente adorável, seu bebê que está por nascer e sua empresa de desenvolvimento de jogos que está fazendo um dinheiro ano após ano. Como o mundo pode ser tão bonito aos seus olhos agora? Que bom! Durante o meio de sua volta de celebração, Yu Jin-ho teve um momento de inspiração repentina e poderosa. Ele subiu na mesa da conferência e fez uma declaração confiante aos seus funcionários. Um mundo bonito! Obviamente, os olhares de todos os funcionários se reuniram nele. Com licença. Enquanto eles começavam a duvidar de seus ouvidos, Yu Jin-ho provou com muita cortesia que a audição deles não estava com defeito. Esse será o título do nosso novo jogo. Vamos com o mundo bonito. A câmara de conferência cheia de alegria foi envolta em um súbito silêncio. Você está falando sério, senhor? Yu Jin-ho respondeu sem hesitação. Claro.
O nome Mundo Bonito se encaixa no nosso jogo que recriará a realidade virtualmente o mais próximo possível. Então. Ah? O que vocês estão fazendo? Espere um segundo, todo mundo. Eu posso cair, sabe? Os funcionários começaram a se debater com Yujinho desesperadamente para tirá-lo do topo da mesa da conferência. No meio de sua luta, seu olhar desviou inadvertidamente para fora da janela. H.E. Parece que algo passou agora, não é? Pena que os sentimentos de ter visto algo foram apagados de sua cabeça em pouco tempo depois que ele se viu sob o fogo cruzado de sua cruzada santa de seus funcionários para impedi-lo. Senhor, o senhor deveria repensar isso. O destino da nossa empresa está em jogo com este jogo, senhor. Quer dizer, não é realmente um mundo bonito, não é, senhor? O senhor está exagerando, sabe? Mesmo que seu senso de nomeação estivesse sendo cruelmente rechaçado e pisoteado por seus funcionários, e o Jinho ainda se sentiu muito feliz. Ha ha ha. Tudo bem, e se eu não sou bom em coisas de nomeação? O mundo ainda é realmente bonito e tudo, não é? E o Jinho olhou para fora da janela enquanto a luz do sol entrava através do vidro e murmurou para si mesmo. Nesse caso, devo perguntar ao Jinho Yunin pelo nome do bebê, em vez disso. Asterisco asterisco asterisco, o presidente da Jinsoft, e o Jinho, o conto milagroso do jovem e bem-sucedido empreendedor que rejeitou a herança de um chaebol. Fatiar, fatiar. O escritório do presidente da Yujin Construction estava cheio dos sons de uma tesoura cortando um jornal. O presidente Myung-An só levantou a cabeça depois de terminar de decorar as páginas de seu scrapbook. Houve outros artigos? O secretário Kim, com uma mão cheia de jornais, balançou a cabeça de um lado para o outro. Eu vejo. O presidente Myung-An fechou o scrapbook, sua expressão atual cheia de insatisfação. Ele rejeitou a posição que eu criei para ele, e em vez disso começa uma empresa de jogos, de todas as coisas. TSK, TSK. O secretário Kim olhou sem palavras para o canto da mesa do presidente. Foi lá que ele podia ver a pilha grossa de jornais com todos os artigos relacionados a Yujinho recortados. Além disso, eles foram trabalhados pessoalmente por ninguém menos que o próprio presidente. O secretário Kim teve que tossir para conter a risada que rompia da parte mais profunda de seu peito. Foi então, a cabeça do presidente se virou para a janela. O secretário Kim foi até as janelas e olhou para fora enquanto perguntava ao chefe. Qual é o problema, senhor? Não. Não é nada. Eles estavam atualmente no andar superior de um arranha-céu alto. Não era possível que algo passasse por ali, de qualquer forma. Não, mesmo que algo passasse, deve ter sido um pássaro pequeno ou outra criatura semelhante a isso. E o Myung-An balançou a cabeça e entregou o scrapbook ao secretário Kim. Este último pegou o livro educadamente e o colocou de volta na estante do escritório. Havia 4 livros assim na prateleira já. A preciosa coleção secreta do presidente Myung-An que ninguém sabia além dele e de seu secretário estava crescendo constantemente a cada dia. Asterisco 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 em um trecho tranquilo de uma estrada depois da escola. Sou havia se aproximado da garota da mesma classe antes de muito tempo, e agora, ele se encontrava no meio de um desafio importante para decidir quem levaria as mochilas para casa com ela. Pedra, papel. O olhar de concentração da garota apenas aumentou o peso deste confronto. E a hora do julgamento logo chegou. Tesoura! A garota foi com pedra, então Soa teve que mudar sua escolha original de papel para tesoura no último segundo. Este foi o esforço combinado de sua visão dinâmica extraordinária e reflexos motores. Caramba! A aluna celebrou sua vitória, enquanto formava uma expressão de satisfação, empurrou sua mochila escolar.
Soa sorriu suavemente e jogou a mochila no outro ombro. Sabe, você é péssimo em pedra, papel e tesoura. Me diga. O que faremos com um cara que é tão ruim nisso? Eu só vou aprender com você, é só isso. Soa sorriu e avançou carregando mochilas nos dois ombros. Agai, espere por mim. Os dois conversaram sobre isso e aquilo enquanto caminhavam lado a lado em uma rua tranquila. Mas, do nada, Soa parou de andar e levantou a cabeça em direção ao céu. A garota fez o mesmo e também olhou para cima, mas ela não podia ver mais nada, exceto as nuvens flutuantes se afastando silenciosamente como se estivessem assistindo aos dois adolescentes. O que foi? Tem algo lá em cima? Soa olhou para o céu por um tempo antes de olhar para a garota com uma risada leve. Não, não é nada. Asterisco, 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 que há? Um dragão celestial voou livre e sem restrições no ar enquanto guinchava alegremente. Ain, montada nas costas da criatura, perguntou com voz preocupada. Querida, isso realmente vai ficar bem? Sim, está tudo bem. Jinvou continuou explicando que ele usou magia para apagar toda a presença de sua viagem, Kaizel, para que ninguém pudesse ouvir ou ver eles voando. Segure e firme, ok? Ain ouviu o conselho sorridente de seu marido e seus braços firmemente enrolados em sua cintura ganharam nova força. Tomando isso como permissão, Jinvou imediatamente aumentou a velocidade de viagem deles. Kiak! A velocidade de asa de Kaizel aumentou notavelmente e eles subiram cada vez mais até ultrapassarem a camada de nuvens celestiais acima. A visão de um mundo azul infinitamente estendido se espalhando sob seus pés. Só um pouquinho mais. Kahak! Kaizel abanou suas asas ainda mais vigorosamente. Mais alto, ainda mais alto. Os dois passageiros estavam sendo protegidos por magia, o que significava que eles podiam voar até a parte do céu que estava muito mais perto do espaço exterior do que da atmosfera do planeta. Eles logo foram recebidos pela visão espetacular de um sol gigante nascendo além do contorno da Terra. Ain encostou a cabeça no ombro de seu marido e observou este espetáculo hipnotizante se desenrolar neste céu quieto e parado, um sorriso caloroso flutuando em seus lábios. Jinvou estava esperando por esta chance, então ele a aproveitou rapidamente e tirou o presente que havia preparado antes. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. Querida, era um colar especial que ele pediu aos anões de barba para criar, já que esses caras eram relativamente habilidosos com coisas como essa. Jinvou gentilmente colocou o lindo colar brilhando sob os raios do sol ao redor do pescoço de sua esposa. Os soldados das sombras observando e torcendo de sua sombra rugiram em exaltação com esta maravilhosa conclusão do evento de aniversário de casamento perfeito de seu senhor. Vale! Infelizmente, logo antes dos lábios de Jinvou e Ain, se fechando gradualmente, poderiam preencher os últimos centímetros. Ele teve que quebrar o clima primeiro e falar com ela em vez disso. Querida, parece que você terá que voltar primeiro e me esperar. Estarei em casa o mais rápido possível. Este já era o 16º aniversário de casamento deles, então Ain sabia muito bem o que estava acontecendo quando Jinvou dizia essas coisas. Volte logo para casa, ok? Jinvou assentiu com a cabeça e deu uma nova ordem a Kaizel. O dragão celestial mudou sua direção em direção à terra e se afastou rapidamente. Ele observou sem palavras as costas de sua esposa se afastando antes de se virar. Com certeza, uma parte do espaço na distância começou a distorcer e rasgar antes que uma névoa azul-gelo começasse a escorrer dali. Ela emergiu após desintegrar a parede entre dimensões e se revelou, antes de coagular em um ponto para formar uma figura grande. Jinvou se lembrou do que o embaixador dos governantes lhe disse todos aqueles anos atrás. Ele disse que uma existência com grande poder pode agir como um imã e atrair seres horríveis de outros mundos, não foi?
Não havia necessidade de questionar quem aquele monstro de névoa azul veio visitar hoje. A rachadura no espaço cresceu, assim como o número de aglomerados de névoa azul em uma taxa alarmante. Centenas? Alguns milhares? Poderia ser até algumas dezenas de milhares. Fu! Assim como ele faria, Jinvoo fechou os olhos e respirou fundo. Seu filho assumiria esse papel no futuro? Quem sabe? Mas, quando Jinvoo imaginou aquela cena em sua cabeça, ele percebeu que não seria tão ruim. Um duo pai e filho enfrentando inimigos juntos. Enquanto um sorriso se formava em seus lábios, ele abriu os olhos. Os incontáveis aglomerados de névoa azul emergiram completamente da lacuna nas dimensões e, ao descobrir a presença de Jinvoo, começaram a emitir uma malícia intensa e horrível em direção a ele. A tensão eletrizante sentiu-se logo antes da batalha percorreu da ponta de seus dedos até o resto de seu corpo. Legal. Sua própria preparação estava agora completa. E eventualmente... Kuvain! Aqueles seres que agem sob uma vontade escolheram eliminar a ameaça detectada. Enquanto se moviam em direção à localização de Jinvoo, ele falou com um sorriso no rosto. Levantem-se. Só eu subo de nível recordações histórias pós-completas.